Precisamos aprender a comunicar uma só maneira de pensar, um só propósito, um só querer. Não podemos colocar encargos além daquilo que é determinado nas Escrituras. Precisamos aprender a viver os nossos conflitos, buscar de maneira que haja uma conciliação, um entendimento claro da vontade de Deus e uma obediência a essa vontade. Quando em Atos nós temos aquela situação em Antioquia, em que algumas pessoas ensinavam que para ser salvo precisava haver a circuncisão, alguns irmãos Paulo e Silas, por exemplo, vão a Jerusalém com outros, e lá num concílio chegam à conclusão que não é essa a questão, inclusive por recomendação que não deveria ser imposto nenhum encargo aos não-judeus, ou seja, aos gentios. Mas o que é determinado a fazer? Algumas decisões simples. E depois de tomar essas decisões do que realmente deveria ser aquilo que deveria ser imposto aos irmãos como uma condição para viver numa vida que agrada a Deus, esses irmãos voltam a Antioquia, falam sobre isso e depois Paulo e Silas vão em viagem missionária aos lugares que eles já haviam passado e a outros lugares também, e comunicam essas decisões que foram tomadas em conjunto. Lá em Atos 16, 4 e 5 diz assim: nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentavam dia a dia, cada vez mais. O que a gente precisa entender disso tudo é que nós não vivemos o Evangelho impondo regras que não traduzem uma maneira de viver. E as questões que a gente pode levantar das diferenças, nós devemos sentar, conversar, buscar realmente o entendimento da vontade de Deus com base nas experiências e naquilo que Deus nos ensina e nos fala. Não pode haver qualquer questão que a gente possa partir para uma decisão de querer impor encargos, como, por exemplo, essa situação que houve, onde queriam que as pessoas se circuncidassem e obedecessem à lei. Mas Deus deu a salvação por causa disso? A gente sabe que não. Pedro teve experiência antes e assim outros irmãos. O Espírito foi derramado não por uma questão de obediência às regras. Como a gente vive, como a gente pode andar. Então, qualquer decisão que envolva impor regras para as pessoas, mais sacrifício, mais peso, nós precisamos pensar bastante acerca disso. Nós não somos chamados para isso, para uma obediência a regras como condição de salvação. Nós somos chamados pela graça de Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Mas, tendo recebido isso, como devemos viver? Esse é o detalhe que a gente precisa entender e lembrar. Nós precisamos de entendimento, de compreensão, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos ter e desenvolver uma vida de oração para aprendermos a compreender aquilo que Deus está nos falando. Tendo sido salvo, nós precisamos viver uma vida como Cristo. E não se trata simplesmente de uma questão de obediência a regras, mas de compreendermos quem somos, o que recebemos e a maneira como nós devemos viver a justiça de Deus, os valores eternos do reino de Deus e como devemos proclamar as virtudes de Deus neste mundo. Essa é a questão. É isto que a gente precisa entender. Talvez seja rígido, talvez muito mais do que possamos imaginar ou pensar por qualquer regra que a gente possa querer impor. Mas precisa haver um entendimento para que haja o crescimento, o amadurecimento. Pois o nosso papel neste mundo é revelarmos o reino de Deus,
é sermos o sal, sermos a luz deste mundo. Ou seja, tornar esse mundo mais palatável, mais aceitável pela maneira como nós vivemos, praticando a justiça, revelando virtudes que glorificam a Deus. E expressar misericórdia, graça, bondade, o amor de Deus e amar como Cristo requer de nós muito mais, mas requer de nós uma decisão de entendimento e de compreensão de quem somos e um compromisso com Deus, com o nosso Pai, de viver a sua vontade, assim como Cristo fez. Nós somos chamados para isso, para vivermos dessa maneira, que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar o amadurecimento, o conhecimento, mas sempre buscar a conciliação entre os irmãos, de maneira que a gente propague um evangelho que revele o reino e não a nossa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.